Vamos lá. Carregando, ok. Então, começamos a gravar a aula. Mais uma vez, essas aulas, elas ficam num canal que eu criei no YouTube, que eu jogo o link lá e vocês podem revisitar. Tem aula de outras matérias, de outros módulos, de outros assuntos. Ok? Essa aula, esse módulo é base de um outro módulo que eu dou, que é proteção do meio ambiente. Então, quem entrar lá vai perceber que é um pouco parecido. É claro, eu tive que fazer alguns ajustes, porque aqui eu tenho que voltar minhas atenções e as minhas articulações para a engenharia de produção, tá? Então, eu tenho que buscar essa articulação do meio ambiente com a engenharia de produção, que eu vou ter uma primeira linha de raciocínio nessa semana e uma segunda para a semana que vem, tá? Então, lá vocês vão ver aula de segurança do trabalho, de meio ambiente e tal, tudo mais. Eu tive que fazer apenas alguns ajustes. Então, já dando início aí no que eu venho falando para vocês, cada professor tem o seu método. Eu vou passar aqui, eu gosto de deixar isso muito claro, tá? Para que não fique dúvidas, para que o aluno saiba. Até porque, se eu não deixar dúvidas, né, o aluno não tem como depois ficar questionando. Então, o meu método, mais uma vez, como eu falei, eu não faço prova. Em alguns específicos eu faço, mas a grande maioria não, tá? Porque eu entendo que existe uma distinção entre estudar para aprender e não para tirar nota, tá? Então, o nosso próprio sistema educacional é nesse sentido, né? A pessoa estuda e aí, se, por exemplo, eu lembro muito bem que quando a prova era adiada, e vocês podem até lembrar disso também, se aconteceu com vocês, se a prova fosse adiada, já era, você ficar desesperado, porque você estudou e ali está fresquinho na sua mente, justamente porque você estudou para tirar nota e não para aprender. Então, nesse mundo que a gente vive, profissional, vocês estão aqui já numa pós-graduação, vocês já superaram a graduação, então não tem ninguém aqui brincando, tá todo mundo aqui sabendo o que se quer, tá? Então, é um público-alvo diferenciado, por isso que eu gosto da aula para pós-graduação nesse sentido também, tá? Vocês podem até, assim, no meu caso, nas aulas de engenharia de segurança, eu dou aula para engenheiro de todos os tipos e arquitetos, né? Porque essa é uma premissa para quem quer ser engenheiro de segurança. Aqui eu estava olhando na ementa, tem diversas outras especialidades. Se vocês quiserem colocar no chat aí, só para eu ter mais ou menos uma ideia, a formação de vocês, se é a primeira pós-graduação, só para eu mais ou menos ter uma ideia do contexto aqui, tá? Fiquem à vontade. Então, estudar para aprender, não para tirar nota. 2, sejam estudantes, não somente alunos, tá? Então, eu sigo veementemente aí a linha de raciocínio do professor Pierre. Quem quiser pesquisar lá, coloca lá professor Pierre. Ele escreveu livros como Estimulando a Inteligência, Ensinando Inteligência, Aprendendo Inteligência, que ele fala, né, dessa distinção que é as duas fases do processo de ensino-aprendizagem. Estudante, tá? E não somente aluno. Isso, o que vocês estão fazendo aqui, tá? Vocês estão sendo alunos, tá? E aí, mesmo que eu fosse o mais expert e criasse inúmeros slides, nada do que eu venha falar aqui, né? Na verdade, o pouco que eu vou falar aqui vai denotar tudo que eu sei e entendo sobre um determinado tema. Então, muitas das vezes eu vou passar só um norte para vocês, eu vou dar só uma noção. Essa noção dessa visão holística, tá? É muito interessante porque eu dou essa matéria de meio ambiente para a turma de RH, para a turma de meio ambiente, para a turma de engenharia de segurança. Então, assim, a gente acaba percebendo que está ficando cada vez mais integrada, tá? As profissões e as profissões, né? O que a gente chama de staff da empresa, né? O staff da empresa, ele é essa equipe profissional, né? O multidisciplinar, que acaba por tendo a oportunidade de interagir, tá? E aí não necessariamente vocês vão sair daqui sabendo tudo sobre licenciamento e adequação das empresas ambientalmente falando, mas vocês vão ter uma noção e algo que vocês vão discutir, talvez futuramente aí com o engenheiro ambiental de vocês, então vocês vão ter uma noção. É claro, isso vai ser cada vez mais conforme vocês forem perguntando, o interesse de vocês. Eu posso passar livros aqui que eu estudo para poder dar essa aula, por exemplo, né? Então vai tudo depender do interesse de vocês, né? Então, corroborando aí com tudo isso que eu estou falando, assistir a aula e estudar são eventos exclusivos. Então, são eventos diferentes. Vocês vão aqui nesse momento assistir a aula, tá? Vocês vão parar aqui por 1 hora e meia comigo, eu vou dar exemplos para vocês. Vocês vão tomando nota, porque
Com certeza, cada um de vocês está com um caderninho do lado aí, anotando tudo, né? E aí vocês vão estudar no segundo momento, né? Para que vocês possam expandir ainda mais esse conhecimento. Entender e aprender são fases distintas no processo de aquisição do conhecimento, tá? Então, que nem eu falei, por mais que eu transporte, diga tudo que eu sei da minha experiência que eu tenho, vocês não vão conseguir aprender tudo. Vocês vão apenas entender isso, tá? Aprender vai ser uma fase lá onde vocês vão ter a oportunidade de estagiar, onde vocês vão ter a oportunidade de ser um trainee, onde vocês vão ter a oportunidade de enfrentar as problemáticas de fato direito no mercado de trabalho, tá? Então, aqui vocês têm que ter pelo menos uma noção, tá, do assunto abordado. E aí, por que eu falo sempre desse meu método aí de aprender, tá, e não tirar nota? Porque quem vai dar a nota é uma entidade pessoal ameaçadora chamada mercado de trabalho, pessoal. Tá? Então, o espertão lá que acha que vai faltar aula e que ele vai entregar os trabalhos e que ele não vai assistir a aula, ele não precisa ficar aqui assistindo e tal, ou que ele entra no trabalho de grupo e ele não precisa fazer, não entender nada, ele é o espertão e coloca o nome dele lá no trabalho. Cara, quem vai cobrar isso de ti é o mercado de trabalho, tá? Então, isso, quando eu abordei numa outra turma, né, teve uma aluna que até falou que é muito chato, porque o aluno, às vezes, se encosta e tal. Eu falei, cara, esse aluno, ele tá perdendo muito, porque ele não vai aprender a fazer, esse cara vai ser só um cara com um certificado. E aí, a gente sempre traz à tona a diferença entre competência técnica e habilitação técnica, né? Habilitação técnica, né? A pessoa habilitada tecnicamente, né? Ela tem um diploma, tá? Vocês todos vão sair com o diploma daqui. Agora, competente, né? O competente habilitado é uma outra situação que vai depender de vocês. O nível de competência e de habilitação que vocês vão ter vai depender de vocês próprios, tá? Eu lembro que no curso de ergonomia, no módulo de ergonomia, eu já como técnico de segurança, eu fiquei bem chateado, assim, porque eu esperava, criei, assim, uma expectativa muito grande, e eu só vi mais do mesmo, né? Mas depois eu entendi que eu preciso passar pelo processo de habilitação, que é eu ter a graduação e pós-graduação, e eu vou aprender o restante fora, né? E depende muito do professor, depende muito da ementa, de vários fatores, tá? Mas nada vai tirar a necessidade de vocês correrem por fora, sempre, tá? Eu sempre falo isso nas aulas de pós-graduação. Bom, as aulas serão divididas em duas partes, tá? Eu sempre, num momento, dou uma parada ali, quando eu começo a falar uma hora, às vezes eu falo uma hora direto, depende muito da abordagem de vocês também, e aí eu dou uma pausa de 10 minutos para tomar uma água e tal, senão minha garganta vai pro saco, tá? E aí a gente continua. Vamos lá. Ao final de cada parte haverão discussões sobre o assunto, tá? Então, assim, se for o caso, anotem as dúvidas de vocês, não necessariamente a gente fica picotando e parando o tempo todo. Anotem as dúvidas e aí, no momento apropriado a gente discute, né, as dúvidas ao longo da apresentação. A ordem para tirar dúvida serão definidas no chat da aula, então pode colocar sua dúvida lá no chat também. Claro, quem escrever primeiro vai ter aí a oportunidade. Bom, eu trouxe aqui, não é nenhum trabalho, tá? Tanto é que eu nem vou cobrar, pessoal, norma de ABNT, essas coisas, tá? Eu só preciso que vocês identifiquem o nome de vocês, a turma e a pós. Você pode colocar isso num Word mesmo, tá? Não escrevam, porque às vezes a letra da pessoa não é tão boa, e aí eu não consigo ler. E eu gosto de ler, então não escrevo qualquer coisa também. Mas é uma espécie de redação, tá? Em que vocês vão dizer que experiência com o meio ambiente você já teve a oportunidade de lidar, tá? Que relação você atribui com a engenharia de produção, tá? Que é a pós que vocês estão fazendo. Pode entregar até a última aula, tá? Então, assim, você pode já ter tido uma experiência com o meio ambiente na empresa tal, e você vai lá e descreve. Ou você pode nunca ter tido uma experiência, professor, meu primeiro contato com o meio ambiente, eu estou justamente tentando aprender exatamente sobre isso. Eu sempre gosto de fazer essas redações do início da aula, que é para poder a gente ter um senso de evolução. Eu tenho que, na última aula, evoluir vocês de alguma maneira. De alguma maneira, vocês têm que atribuir valor às aulas que a gente está tendo aqui. Se você, na última aula, tem o mesmo nível de entendimento que é meio ambiente da primeira, não faz sentido nenhum a gente estar aqui hoje estudando, tá? Então, assim, daqui a pouco eu passo para vocês, eu vou passar para a Rita lá, que é a espécie de representante da turma aí, o meu e-mail, tá? E você vai fazer lá bonitinho, redação, tá? No assunto lá, tá? Faça de qualquer jeito não, por favor, porque é muito aluno que a gente lida. Redação,
Pós-graduação, engenharia de produção, aluno tal, turma tal. Lá no assunto, bonitinho. Na hora que eu for fazer os filtros lá para eu corrigir, vai estar tudo bonitinho. Certo? Alguma dúvida, pessoal? Um de cada vez. Não, professor. Até agora não. Tá, então vamos lá. Agora eu falei muito, agora vamos entrar mesmo. Aqui eu vou falar um pouco de mim, na verdade, antes de entrar na aula, tá? Só para vocês criarem um pouco de empatia e um pouco da experiência que eu tenho, tá? Desde 2011, eu sou técnico de segurança do trabalho, tá? E aí, o sonho de todo técnico de segurança do trabalho é ser engenheiro para se tornar engenheiro de segurança do trabalho. Então, lá em 2012, eu comecei, fiz engenharia ambiental, que é o tema hoje aqui, tá? Em 2016, me formei, em 2018, me tornei engenheiro de segurança do trabalho. Então, essa a engenharia de produção é a primeira vez que eu estou dando esse módulo, que é voltado à engenharia ambiental, tá? Para outras engenharia de produção. Já dei para RH também e meio ambiente, mas é a primeira vez nesse outro mundo aí de engenharia de produção, tá? Então, só para vocês entenderem um pouco desses 10 anos de experiência que eu tenho, não sei de tudo, não tem como. Vocês podem perguntar, eu falei, não sei, eu vou pesquisar e a gente discute sobre isso numa próxima aula, ok? Bom, o nosso módulo é de adequação ambiental das empresas, tá? Então, essa adequação ambiental, eu vou trazer aqui um pouco desse mundo que é o licenciamento, né? Quando a gente fala adequação, a gente está falando quase que igual ao licenciamento. O licenciamento ambiental, ele é o dispositivo com que o governo, né, ou a autarquia, né, ou o Estado diz que você passou por critérios para você atender, tá? E é muito interessante essa cadeia de interações que existe com não só com o engenheiro ambiental, que em tese seria o responsável por isso, mas com diversas profissões, e eu vou passar aqui para vocês, tá? Às vezes, um empreendimento ele depende do licenciamento ambiental para acontecer, como são os empreendimentos de grande porte, e eu vou passar aqui alguns ritos, né, do que tem que acontecer para que aquilo vá adiante, né? Então, assim, essa adequação ambiental de empresa é uma matéria muito boa para que a gente entre nesse mundo que ele está ficando cada vez mais presente, tá? Então, assim, eu vou fazer uma similaridade aqui, tá? Hoje, qualquer empreendimento que faça vendas e não aceita Pix, tá? Ele é dotado aí, ele pode ser dito como ultrapassado, né? Minha câmera deu problema aqui. Ele pode ser dito como ultrapassado. A mesma coisa em relação à adequação ambiental das empresas pode ser similar. Por quê? Com o advento, principalmente com o advento da pandemia, tá? Com o advento da pandemia, todos os órgãos de fiscalização eles estão muito mais ligados, eles estão muito mais necessários, tá? Muito mais atuantes, porque entende-se aí, nesse caso de saúde pública, né? Vocês devem ter visto ao longo desse período que, sei lá, coisas que eu nunca imaginava, empresas assim fechando por falta de licença sanitária, por exemplo, né? Ou empresas realmente sendo embargadas por conta de uma licença que ela não tem. Então, está cada vez mais atuante, ela está se tornando um custo para a empresa que não é custo, é um investimento, tá? Porque os processos eles podem ser otimizados, tá bom? E aí, sem contar também que está se tornando cada vez mais um endomarketing, né, que a gente chama. Eu vou falar isso melhor nas próximas aulas. Esse endomarketing é quando a empresa diz que ela é ecológica, que ela respeita o meio ambiente e tal, tudo mais. E isso é bom porque já existe um nicho, tá, de pessoas que só compram mercadorias ou então só compram produtos desse tipo de nicho. Tá? Então, está cada vez mais ligado ao processo de vendas de uma empresa. Então, nosso sumário hoje eu vou falar muito sobre, vai ser muito conceitual, tá? Então, pode parecer até um pouco chato aí a aula, porque realmente eu tenho que contextualizar muita coisa para poder eu falar de outros temas mais adiante. Então, eu vou falar muito sobre conceitos, né? Concepções, tá? Fechar um conceito, dependendo do autor, tem vários conceitos diferentes uns dos outros, tá? Mas eu vou falar sobre essa concepção sistêmica do meio ambiente e dos aspectos legais, né? A gente está falando aqui sobre a adequação das empresas, então a gente tem que conhecer quais são os critérios que a empresa tem que obedecer para poder ela ter esse tal desse licenciamento, tá? Então, eu queria começar falando sobre concepções, tá? E eu vou fazer uma distinção aqui
tá? Porque são coisas que, às vezes, são termos, né? Ou são conceitos que acabam se confundindo. Eu sempre gosto de começar essa matéria fazendo essa distinção do que é ecologia, do que é meio ambiente e natureza. Ambos têm conceitos que são diferentes, né? Diferentes um do outro, e eu quero deixar isso muito bem claro. É claro, contextualizando já para o nosso módulo, tá? Então, eu queria começar dizendo sobre ecologia, né? No passado, a ecologia resumia-se ao estudo da natureza, uma espécie de história natural que se inspirava em trabalhos de grandes observadores e pesquisadores do século XIX. Tá? Foi proposta pela primeira vez em 1869, tendo como finalidade estudar as relações entre organismos vivos e seus ambientes. Então, o conceito de ecologia, ele é muito organismo, tá? Muita essa relação de organismo e ambiente ali, tá? Então, percebam que você está vendo essas interações, tá? Então, resumir até uma espécie de história natural, né? No estudo da natureza como um todo e tal. Sendo um vocábulo derivado do grego, né, oikos, que significava casa, e logos, que significava estudo. A ecologia é o estudo do lugar onde se vive. Assim sendo, trata-se do estudo da casa, das interações naturais entre os seres vivos, em um ambiente que evolui no tempo e no espaço, com os padrões que o próprio meio proporciona para a evolução. Então, vocês percebam aí nessas palavras-chave, tá? Né, o estudo da casa, né? A ecologia é o estudo do lugar onde se vive, são interações naturais, tá? Aí é que vem o advento do meio ambiente, tá? Com o passar dos tempos, percebeu-se a necessidade de ampliar esses estudos. Dessa maneira, em 1925, surgiu a ecologia das comunidades. Esse novo estudo determinou a necessidade de estudarmos o conjunto, as diferentes espécies e a influência que elas têm sobre o meio. Então, a gente vai começar a falar, no conceito de meio ambiente, a influência de algo. Tá? Lá na ecologia, são só os bichinhos, lá a natureza, tudo crescendo naturalmente, tal, tudo mais. Quando com o advento do meio ambiente, eu já começo a falar de influência. E muito dessa influência é antrópica. Tá? Então, com base nessas interações, nessas relações de interação de seres vivos, incluindo o ser humano e os espaços, com todas as suas classificações e abrangências, por eles ocupados, que surge o conceito de meio ambiente. Então, fazendo a distinção da ecologia e o meio ambiente, ele tem essa interação, tá? O ser humano começa a interferir, o ser humano lá começa a cortar as árvores para fazer as casinhas, o ser humano começa a usar da água lá do Rio Nilo lá para agricultura. Enfim, e aí isso historicamente falando, né? Hoje, o ser humano ele constrói em área de APP, o ser humano joga efluentes contaminados em garapé, hoje existe um custo altíssimo de toneladas de lixo que tem que ser recolhidos do garapé de Manaus por conta dessa influência que o próprio ser humano joga. Então, ecologia tá bonitinho lá, né? Ecologia era algo assim, lá no tempo lá dos dinossauros lá, onde tinha uma ecologia ali. Então, a partir do momento que veio o ser humano, né, começou a ficar comprometido e é por isso que a gente está aqui hoje, tá? Justamente por causa dessa interação. Então, meio ambiente é uma expressão polissêmica, ou seja, uma palavra que apresenta uma gama variada de significados. Então, por isso que fechar conceito é difícil, né? Então, meio ambiente, essa é a minha linha de pensamento sobre o que é meio ambiente. Vocês vão ver inúmeros tipos, tá, de conceitos, de concepções e tal. Mas eu só quero fazer essa distinção aqui em o que é cada um. Já a natureza, ela diz respeito ao conjunto de elementos do mundo natural, tal como os mares, montanhas, árvores e animais. Eu coloco a palavra-chave desconhecido, porque muito da natureza ainda, a ecologia, ela é diferente da natureza, ela é algo que já foi mapeado, é algo que eu já consigo dizer, por exemplo, qual é a influência de uma abelha para o mundo. Você já deve ter visto isso em algum lugar aí no Discovery, alguma coisa do tipo, tá? Isso é ecologia, você já conseguiu mapear e saber. Natureza é muito desconhecido, eu até trouxe aqui uma notícia aqui da Terra, né, dizendo que cientista brasileiro diz, né, conhecemos pouco mais de 1% dos oceanos. Isso lá em 2010. Eu vi o mais atualizado que diz que a projeção é de 5% só. Então você imagina o tanto de coisa que ainda tem para se descobrir e o quanto ainda vai evoluir essa questão da ciência, tá? Então, deixando muito claro, espero que vocês tenham entendido a diferença de ecologia, meio ambiente e natureza, tá? Só para a gente iniciar aí a nossa interação. Então, nesse sentido, e eu já passo para a parte de concepção sistêmica, né, a interação de cada um deles, e aí o ser humano vai entrar, o ser humano sou eu, você, e a gente, né, toda empresa, como a gente está falando sobre empresa, adequação de empresa, toda empresa ela tem um produto ou um serviço,
ela vai gerar um produto, um serviço, um tipo de riqueza, tá? E aí, dependendo do seu tipo de produto, riqueza, o serviço, ela vai gerar algum impacto. É por isso que nós entramos para tentar mediar essa proteção do meio ambiente, tá? Mas falando de sistema, né? Sistema, ela pode ser definida como um grupo de componentes que se interrelacionam de tal forma que as mudanças de um podem afetar alguns ou todos os demais componentes. Então, quando eu começo a pensar nessa concepção sistema que existe na ecologia, que é o estudo, né, dos seres vivos dos animais, da natureza, que é um pouco desconhecido, do meio ambiente, que já é a relação do ser humano ali em determinado lugar, que a partir ao longo dos anos veio cada vez mais avançando. Existem países aí que não tem mais árvore, que não tem mais água e tal, tudo mais, né? Então, existe uma concepção sistêmica entre eles, tá? A gente vai tentar entender a importância disso. Pessoal, muito do que é passado, tá, como assunto, apesar de parecer chato, ele é também filosófico. O que eu quero dizer com isso? Existem matérias que são exatas, que você vai calcular, que você vai chegar a um número X, Y, Z. Mas existem matérias que são filosóficas, ou seja, eu estou passando aqui, tentando passar para vocês a importância que tem o meio ambiente, para que isso se torne dentro de vocês um valor, tá? Um nível de importância que quando vocês entrarem no mercado de trabalho, vocês vão entender que vocês não podem fazer o serviço de qualquer jeito, que vocês têm que entender que se vocês fizerem de qualquer jeito, vai ter um processo administrativo ali de um órgão ambiental que pode quebrar com toda uma cadeia, que pode embargar uma empresa. Então, é esse nível de entendimento que eu tento passar para vocês aqui, filosoficamente, para que vocês tenham desde o início, lá desde os conceitos, que ele vai evoluindo ao longo das 6 aulas que a gente tem por vir. Tá? Então, passando mais ou menos isso para vocês. Então, dentro dessa concepção sistêmica, tá? Existem reflexões aí que eu trago, né, sobre a relação do homem com o meio ambiente. Exemplo, quais são os processos de origem natural? A gente está buscando saber. A gente sempre, o tempo todo, buscando quais são os processos de origem natural, né? Para eu poder diferenciar, tá, a ação antrópica, né? De primeiro momento, não é tão difícil de entender, tá? Mas eu tenho que fazer sempre a distinção de do que é natural, do que é humano, porque, sei lá, vamos supor aí um projeto de recuperação de área degradada, que você, por algum processo de licenciamento ambiental, você tem que aplicar para poder você ter a compensação ambiental para desenvolver determinada atividade, exemplo, tá? Então, você tem que entender qual é o processo de origem natural daquela área, porque o PRAD, né, o Projeto de Recuperação de Área Degradada, é trazer de volta aquilo que, por alguma ação antrópica, ou seja, humana, ela aconteceu. E aí, para você compensar, inclusive, o PRAD, né, que é essa recuperação, ela é condicionante para muitas licenças ambientais de muitos empreendimentos, né? A SEMAS ou IPAAN, ela pede lá, eu te dou a licença, mas você vai ter que me entregar isso, relatório semestral, né, relatório anual, você tem que ter um plano só para recuperação e o outro só para monitoramento, tá? Então, de qualquer maneira, nós temos que conhecer os processos de origem natural, os processos de origem humana, né, que é a ação antrópica, né, e quais os impactos das ações antrópicas, pelo fato de interagirem nos processos de origem natural, a ponto de conseguir alterar as tendências profundas, suas tendências profundas, tá? Então, assim, é chegar no nível, como de alguns países que eu falei, que está faltando água, tá? Então, assim, nós, que eu falo Brasil, que temos a oportunidade de ainda ter água, né, à disposição, de ainda ter floresta, tá? De ainda ter muitos bens aí ecológicos, tá? A gente realmente tem que trazer à tona, e eu acho assim que tem evoluído bastante, tá? Essa questão de proteção do meio ambiente, tá? E de pessoas cada vez mais envolvidas com isso, tá? Então eu trago essa visão holística para vocês vão atuar em outros, talvez em outras profissões, mas vocês também vão entender a tal nível, tá? Que nem sempre os fluxos dentro de uma empresa seguem ou estão bem elaborados, tá? Então, por exemplo, vocês estão, sei lá, verificando um processo lá que, pela configuração da empresa, não tem o fluxo onde eu tenho que, primeiramente, verificar com um engenheiro ambiental, ou sequer se tem nessa empresa uma gestão ambiental, né? Porque hoje está ficando cada vez mais
aplicado, tem um setor só para isso, né? Minimamente vai ter um analista lá que vai conduzir tudo isso, tá? E até que dentro do fluxo dos processos, o meio ambiente seja requisitado, né? Ou então ele seja consultado, né? Dentro de um anteprojeto, né? Para que, sei lá, antes de eu começar a fazer determinada atividade, eu tenho que passar por todos os níveis de avaliação que entra meio ambiente, entra segurança do trabalho, entra custo, entra uma série de medidas antes de eu pôr aquilo em prática. Pode ser que você entre numa empresa que vai ter tudo isso. Que bom, vocês vão dar continuidade, implementar e melhorar. Mas pode ter empresa que não, vai ter fluxo nenhum, vocês vão ter que organizar isso. Muitas das vezes vocês serão vetores de mudança cultural e sistêmica, tá? E de processos também, tá? Então, essa visão, tá, que vocês estão começando a vislumbrar aqui na aula, é para vocês lembrarem lá, poxa, professor Marical lá falou do meio ambiente, então eu acho que eu posso, dentro desse processo aqui, mesmo que ninguém tenha se apresentado ou que mesmo não tenha no setor aqui de meio ambiente, eu vou tentar avaliar esse impacto, tá? Porque assim, mais cedo ou mais tarde, pode haver uma fiscalização, tá? E se tem uma coisa boa que a fiscalização faz é pedir documento retroativo. Às vezes ela sabe que você não tem, mas ela quer saber se você vai ter o peito e a coragem, tá, de dar um tiro no pé. Ela sabe que você não tem. Avaliação de efluente lançado no corpo hídrico, né, ou no sistema de esgoto, tá? Ela percebeu, o fiscal sabe, ela percebeu que você não tem esse controle. Aí na notificação ela coloca certificado de destinação, ou então análise laboratorial dos efluentes lançados nos últimos 6 meses. Tá? Então, aí que tem toda uma parte de pagar para ver que a empresa ela pode adotar dentro do seu sistema anterior, ou seja, ela vai ter não sei se ela teve oportunidade, mas vocês podem ter essa oportunidade de ela já começar certa, ó, dentro desse processo aqui eu vou gerar tal resíduo. Esse resíduo precisa ser controlado, quer seja ele sólido, quer seja ele líquido. Então, eu preciso controlar, tá? Vocês não são engenheiro ambiental da empresa, vocês não são analista ambiental da empresa, mas vocês, dentro dessa visão holística, dessa concepção sistêmica, vocês já vão propor. E aí isso é um diferencial para vocês, porque vocês não ficam naquele mundinho só da profissão de vocês. Como muitos profissionais, eles acabam fazendo, isso não é comigo, isso não é responsabilidade minha. Aí o seu processo ele dá todo errado no final, e aí só dá para o dele, vai ter que refazer muita coisa, vai ter que parar para corrigir, tá? É algo assim que eu tento passar para vocês, para que isso não aconteça. Então, aí dentro, né, dessa concepção aí, a natureza com seus elementos químicos, físicos, biológicos, a sociedade com uma estrutura política, social e econômica, o homem como um núcleo familiar, existe essa necessidade, essa importância que a gente traga isso à tona para que a gente não se torne um país sem recursos naturais. A gente sabe que é limitado. Nosso mundo ele tem recursos naturais limitados. Não tem para onde correr. Uma hora isso vai acabar. Isso quer dizer que a gente vai acabar com a poluição? Não. A ideia que eu trago para vocês é de atenuar isso, é de diminuir o impacto. Tá? Até porque, para eu estar agora dando aula para vocês, eu, de alguma maneira, causo impacto com o meu Wi-Fi, com o meu ar-condicionado ligado, com a minha luz está ligada. Então, você não pode também passar para o outro lado e se tornar o que a gente chama de ecochato. Tudo, o cara vai voltar para a época da floresta, vai ligar lá uma vela e vai viver lá no fim do mundo. Não existe isso. Por isso que a nossa profissão, não sei onde vocês vão entrar, tá? Ela tem essa necessidade de adequação. O nosso próprio módulo se chama adequação, tá? Ou seja, eu vou me adequar a um meio, a uma necessidade, tá? É claro, dependendo da empresa, eu tenho o mínimo, o médio e o excelente. Pode ser que a sua empresa esteja no momento, inclusive, financeiro de ser o mínimo. Vocês vão lá e aplicam o mínimo, tá? Porque existem profissionais que eles pensam sempre no excelente e breca tudo, não desenvolve. A empresa também precisa gerar lucro, tá? Então, esse meio termo aí, onde que vocês vão entrar. A empresa, ela precisa de um profissional que dê jeito para as coisas, né? Então, aqui, dentro do ramo da engenharia, tá? Engenheiro, ele nasceu para resolver problemas, tá? Então, vamos lá. Dentro dessa concepção sistêmica, eu vou trazer uma ideia aqui para vocês, tá? Do que é qualidade ambiental e do que é crise ambiental.
A minha ideia é que ao final do curso vocês consigam preencher essas lacunas, tá? Eu acho que um dos trabalhos vai ser sobre isso também, para que vocês entendam a distinção de o que é uma e o que é outra. Eu vou trazer aqui o conceito, mais uma vez, a concepção de qualidade ambiental, e automaticamente a crise ambiental é algo inversamente proporcional. Tá? Então, se eu não tenho um nível de qualidade ambiental dentro da minha empresa, nos meus processos e até na minha filosofia, eu automaticamente vou ter um nível de crise ambiental. Essa crise ambiental ela pode evoluir de uma maneira que você pode ser embargado, que você pode ser multado, que você pode ter perdas no processo, um nível, inclusive dos funcionários, tá? Os funcionários eles entendem, eles pegam essas filosofias da empresa, né? Então assim é algo assim que eu vou tentar trazer para vocês aqui, vamos esforçar ao máximo para que vocês entendam isso. Então, conceituando já qualidade ambiental, é um conjunto de características biofísicas ou químicas que tornam determinado meio produto adequado ao uso dos seres vivos, tá? Então, se eu tenho lá um pomar, se eu tenho lá um local onde tem frutas, né, para eu comer as frutas e tal, todo o sistema ele me dá essa oportunidade, né, biofísica e quimicamente, para que ele seja adequado, tá? Eu chamo de qualidade ambiental, tá? O que vocês me diriam dos igarapés de Manaus com suas toneladas de lixo geradas todos os dias? É o nível de qualidade ambiental? Não, né? Não tem nível de qualidade ambiental ali, por outro lado, é um nível de crise ambiental altíssima, onde o governo, quer seja estadual ou municipal, tem que despender, tá, de recursos que poderiam ser usados para outras coisas, para essa questão de tentar resgatar, parece assim uma corrida que ela é inalcançável, tá? E aí vocês podem, sei lá, fazer aí comparações com o Japão, que lá todos os esgotos têm peixe dentro do esgoto nadando. Vocês já devem ter visto isso em algum vídeo na internet. Então vocês percebem que lá a coisa é certa, né? E aí, mas lá o governo não é corrupto, lá o governo inverte, lá as pessoas são educadas também, né? Lá começa, né? E aí que entra, eu não vou nem entrar no mérito político da coisa, porque vai ser chato, né? Cada um tem a sua sentença, né? Cada cabeça tem a sua sentença. Mas com certeza, dentro desse tema do meio ambiente, os caras são educados, pô. Você não vê, e aí você não precisa nem ir muito longe também, lugares aqui como Curitiba, que falam muito, Boa Vista, que falam muito, são lugares mais limpos do que Manaus, por exemplo, tá? Um nível de educação maior, tá? Então, tudo isso afeta o nível de qualidade ambiental. Dentro desse conceito de qualidade ambiental, né, que diz também aqui que é a capacidade relativa que determinado meio ambiente apresenta para satisfazer as necessidades e os desejos de um indivíduo e da sociedade como um todo. Dentro desse segundo parágrafo, tá, que eu falo que a capacidade relativa que determinado meio ambiente apresenta, eu vou trazer o conceito que vai estar linkado com as empresas, tá? Lá no primeiro parágrafo diz que são as características biofísicas ou químicas. Eu vou pegar esse mesmo termo, tá, de qualidade ambiental, e eu vou transportar ele para dentro de uma adequação da minha empresa. O que eu quero dizer com isso? O meu nível de qualidade ambiental na empresa, ele tem que seguir, ele tem que ser determinado. Ou seja, a minha empresa, como política ambiental dela, ela só pode funcionar com licença de operação vigente. Ou eu sou aquela empresa que, na fiscalização, que descobriu-se que a LO venceu há 3 anos. Qual é o nível de qualidade ambiental dessa empresa? Tá? É o que eu vou tentar trazer para vocês aqui, para que vocês entendam. Tá? Toda a parte de fiscalização também, e a parte de como funciona o próprio processo de licenciamento ambiental, mas que determinar esse meio ambiente, né, determinar essas necessidades é algo que pode partir de vocês, tá? Por isso que tem esse módulo aqui. Imaginem-se numa sala de reuniões, lá onde vai estar o diretor, vai estar o gerente, vai estar vários setores técnicos, e vocês trazerem esse olhar. Falar, ó, eu percebi aqui e tal, não sei o quê. Eu tenho certeza que vocês serão muito, muito bem recebidos, porque vocês estão trazendo algo novo, vocês estão trazendo algo que as pessoas até veem que está acontecendo, mas nem todo mundo tem a coragem, né, e realmente a coragem de trazer isso, colocar isso na mesa como uma necessidade, tá, que precisa ser vista. E aí existem tipos de qualidade ambiental. Eu começo aqui pelo saneamento ambiental, tá, que diz o seguinte, ó, é a disponibilidade, contaminação e qualidade da água, efluentes locais de área e conforto térmico. Então eu peguei apenas um exemplo,
tá? Não tem como falar sobre todos aqui. Até poderia, mas levaria sair 11 meia-noite daqui, não tem porquê. E aí eu peguei o exemplo da qualidade da água. E aí eu trago para vocês que todo o ambiente, toda empresa que dispõe, né, águas servidas, que a gente fala, ou seja, águas para consumo humano, né, ela tem um padrão a ser seguido, tá? E eu já trago aqui essa adequação, tá, com o que é pedido, tá, na portaria de consolidação, lá no anexo 1 do anexo 20, tá, número 5 de 2017, ela tem só 926 páginas, tá? Que ela fala o seguinte, ó, que resumidamente eu tenho que ter uma análise laboratorial da minha água e um pré-tratamento antes dela ser servida para os meus colaboradores, tá? De padrões microbiológicos, de turbidez, de filtração rápida e lenta, de desinfecção por meio de cloração, cloro residual livre, cianobactérias, pH, temperatura, cianotoxinas, padrão organoléptico, tá? Então, assim, você já começa tendo essa visão de que até a água que você serve para o colaborador, e aí vocês começam a fazer uma análise aí de como é a água servida lá na empresa onde vocês trabalham, né? Se perguntem, existe algum certificado no mural da empresa dizendo qual foi a última vez que fizeram análise de potabilidade da água dessa água, né? Enfim, e aí você começa a abrir a sua visão. Opa, tá? Eu tenho que passar por todo esse processo, tá? Para que eu tenha essa segurança, tá? Entra aí saúde, entra aí segurança do trabalho, entra aí várias vertentes, mas é um exemplo que eu trago aqui para vocês, né? E dentro desse processo, tá, de controle e vigilância da qualidade da água para consumo humano, ela entra em vários processos de licenciamento, tais como o próprio ambiental, o sanitário principalmente, tá? A vigilância sanitária municipal, eu acho que é um dos, eu posso falar com propriedade de alguém que trabalha com consultoria e trabalha diretamente com a Devisa, ele é um dos órgãos mais exigentes que tem, tá? Nem os outros se compara ao Departamento de Vigilância Sanitária, então você ter uma licença sanitária é bem difícil, tá? Em alguns casos, muito difícil mesmo, tá? Então, porque ela simplesmente cobra o que está previsto em lei, tá? Então, assim, se você não tiver o jogo de cintura para porque tudo isso representa custo, pessoal. Eu fiz uma simulação de todos os padrões, todos os critérios que essa portaria de consolidação traz, quanto sairia ela. Tá? Eu mandei lá para o laboratório, né? Eu falo, ó, eu quero que vocês analisem todos os padrões da portaria de consolidação número 5, antiga portaria 2914. E aí veio uma proposta de R$ 4.000, 4 a 5 mil reais, tá? E aí, como é que. Aí, dependendo do padrão, eu tenho periodicidade a ser feita. Alguns pedem semanais, alguns pedem mensais. Como é que você vai despender desse custo mensal e semanal, até alguns casos? Como é que você justifica isso? Né? Uma empresa pequena, ela vai falir antes de fechar o primeiro mês, porque R$ 5.000 R$ 4, R$ 5.000 é a folha salarial de alguns funcionários já. Então, você começa a entender e verificar que o que a norma pede é muita coisa, que vocês vão ter que ter jogo de cintura para atender, em algumas situações. É claro, empresas grandes, né, do distrito aí, Honda, Samsung e tal, LG, elas já têm um custo operacional embutido em tudo isso. Mas nunca esqueçam que vocês vão prestar serviço ou vocês vão trabalhar para uma empresa que é pequena também, isso pode acontecer. Claro, se você tiver sorte e Deus te abençoar, você vai trabalhar em uma empresa grande que já vai estar lá nos seus processos, você só vai dar continuidade, mas você pode também prestar serviço. E aí, por exemplo, eu tenho aqui o padrão para lançamento de efluentes. Esse item aí, número 11, eu peguei diretamente de uma licença de operação aí, de uma das que eu licenciei. Então, o que diz aí, né? Quando na implantação da ETR, realizar monitoramento bimestral dos efluentes oriundos da hidrossanitário, né? Ou seja, de toda a canalização lá que vem dos pias, dos vasos sanitários e tudo mais, realizado por laboratório licenciado e cadastrado na IPAAN, devendo ser avaliadas amostras coletadas simultaneamente para efluente bruto e efluente final, ou seja, o efluente bruto é o efluente na entrada da ETE e o efluente final é aquele pós-tratamento, né? E os laudos analíticos indicaram o mínimo de parâmetros para análise, aí vem lá, pH, turbidez, vai embora, tá? Então, assim, para quem tem uma estação de tratamento de efluentes, que passa por um processo de licenciamento,
tem que fazer análise laboratorial daquela água que é lançada no corpo hídrico ou no esgoto, quer que seja onde for, tá? Então, é um nível de adequação que a empresa tem que ter. Nem todas as empresas fazem, infelizmente, tá? Sei lá, até algumas nem têm ETE, já é jogado diretamente no esgoto, né? E aí, nesses casos, dependendo do tamanho, que se não me engano, estação de tratamento é acima de 40 funcionários, se não me engano, tá? Total, assim, incluindo os flutuantes que visitam a empresa. Então, empresas pequenas, tá, que não tem 40 funcionários, elas não são obrigadas, mas aí tem outros controles de emissão aí, de lançamento de efluentes, então a caixa de gordura, né, toda a parte falar a palavra aqui mesmo, do xixi do cocô que vai para uma fossa séptica, que ele tem que ser coletado de 6 em 6 meses, você tem que ter um certificado de destinação desse xixi desse cocô, entendeu? Então, assim, dessas fezes, né? Então, são padrões que vocês vão conhecendo que tem que ser aplicado nas empresas. E aí, outro tipo de avaliações previsto, né? Qualidade do ar, do alimento, manipuladores, estação de tratamento de efluentes, que é algo que eu vou destrinchar mais e ainda mais nas aulas 2 e 3, né, mais detalhadamente. A aula que ainda está no ramo conceitual. B, outro tipo de qualidade ambiental, tratamento de resíduos domésticos e industriais. Tá? Então, assim, é a destinação dos resíduos gerados nas mais diversas operações de forma ambientalmente correta. Então, a gente sabe que todo serviço, né, toda empresa, ela vai gerar algum tipo de resíduo, nem que seja só comum, tá? E aí, dentro dessa comum, você tem que ter um gerenciamento, né? Ele vai ser colocado de qualquer jeito, ele vai ser captado de qualquer jeito, ele vai ser transportado, como ele vai ser guardado. Então, se você tiver a oportunidade de trabalhar para grandes empresas, com certeza vai ser um plano de gerenciamento de resíduos lá, tá? E ele pode ser de diversos tipos, né? Hospitalar, que gera lá um infectante, pode gerar o perfuro cortante, que tem a condição de causar acidente. Tem o da construção civil, tá? Tem a coleta de lixo urbana. Então, a gente começa a fazer uma distinção daquilo que é qualidade ambiental e daquilo que é crise ambiental, tá? Quanto mais qualidade ambiental eu atribuir para o meu processo, melhor para a empresa, tá? É claro, a gente vai ter que ter a habilidade e a criatividade de poder aplicar isso de maneira com o menor custo possível. Também não adianta eu fazer um relatório e dizer que eu preciso de uma estação de tratamento de R$ 500 mil, porque ela faz reuso da água, eu posso usar essa água para outra coisa e tal, sendo que a empresa não tem condições de fazer isso, tá? Então, a gente vai aprender e faz parte do engenheiro, faz parte do profissional que mete ser um profissional técnico e de consulta, né? Entender todas essas vertentes e propor as melhorias aí para a empresa, que bem difícil. Difícil, mas a gente não pode esmorecer, tá? Então, dentro do que é o impacto ambiental, que eu vou trazer essa visão aqui para vocês, desde lá os conceitos, a gente vem passando por elas, eu vou trazer alguns aspectos legais, tá? Então, assim, como tudo no Brasil, ou como tudo do meio técnico, eu não faço as coisas porque eu quero, ou eu não faço as coisas por meu entendimento vazio, ou é um argumento muito pequeno, é um argumento muito fraco, tá? Eu tenho que entender o aspecto legal para que eu saiba exatamente como aplicar isso dentro da empresa, tá? Como que eu vou conquistar meu administrador, meu gerente, meu diretor, tá? Sempre amarrando, tá? Lá, por exemplo, a Aymara faz um relatório de algum aspecto legal, de alguma coisa que é relativo à adequação da empresa ao meio ambiente. Ela vai amarrar tudo dentro de um aspecto legal e tirar toda a pessoalidade que existe naquele relatório, tá? Então, a empresa vai entender que a Aymara, apesar de assinar como responsável técnica, ela teve todo um processo de pesquisa científica do aspecto legal para se encaixar ao máximo aquela empresa. Tá? Então, a minha empresa, sei lá, é um hospital. Tá? Então, eu tenho que ver todo o aspecto legal, todo o arcabouço legal que a gente fala, né? Toda a estruturação de leis que se aplica a um hospital. Né? Distrito, né? Polo de Duirrod, mesma coisa. Tudo ali, tudo vai gerar algum tipo de impacto. Né? Quer seja na atmosfera, quer seja no solo, né? Quer seja no lençol freático, quer seja em qualquer ramo, tá? Então, nós vamos aprender que nós vamos deixar essa pessoalidade de lado, buscar,
tá? Mais uma vez tentando sempre ampliar o nosso argumento, tá? Porque eu já vi relatórios assim, tipo, de engenheiro mesmo, de uma página, dizer que se não fizer, a gente vai pegar multa. Pô, é um relatório preguiçoso, é um relatório sem força nenhuma, porque às vezes o empregado ele corre até o risco sim de pegar a multa, desde que ele bata a meta dele e no final do mês ele tenha, né, que pagar os funcionários, ele corre esse risco sim, tá? Então, quanto mais você dar o entendimento de pessoas que não estão tendo a oportunidade de estar aqui, parando para estudar como vocês estão agora, tá? Que ele entenda a importância e a profundidade que tudo isso tem, que vocês estão aqui tendo, tá? Então, já começa, assim, os aspectos legais dentro, você pode muito bem buscar no próprio site do Ministério do Meio Ambiente, né, todo o organograma que tem, vocês vão entender o quanto de ONG, o quanto de política pública que a gente tem voltado à proteção do meio ambiente. Então, vocês vão ver, aí tá um bem pequenininho mesmo para poder caber na tela, tá? Mas quem quiser ter curiosidade de ver lá o organograma, 2019 teve o último relatório, não lembro se saiu em 2020, hoje deve ter saído, eu não vi ainda, mas o relatório de meio ambiente, né, que foi ainda elaborado pelo Salles, né? Hoje ele já não está mais, tá? Mas é uma forma aí de você entender um pouco desse arcabouço legal. Então, o próprio CONAMA, tá? Eu vou falar aqui daqui a pouco o que é o CONAMA, que é o Conselho Nacional de Meio Ambiente, tá? E falar um pouco sobre o que é ele. Ele define o impacto ambiental como qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente causado por qualquer forma de matéria ou energia resultante da atividade humana, que direta ou indiretamente afetam, tá? 2 pontos. Então, fala que qualquer forma de matéria ou energia resultante da atividade humana, direto ou indiretamente. Então, ele amarra aqui, pode ser qualquer forma, e que é voltada à atividade humana. Afetam 2 pontos: a saúde, a segurança e o bem-estar da população, as atividades sociais e econômicas, a biota, as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente e a qualidade dos recursos naturais. Tá? Ao longo das aulas, eu vou destrinchar e vocês vão entender, né, o impacto que tem cada um desses itens. Tá? Mas ele sempre começa ali com a saúde, a segurança e bem-estar da população. Ou seja, vem em primeiro lugar, assim, apesar de todos aí terem o mesmo grau de importância, né? A ordem deles não altera assim, o seu grau de importância, ele já coloca que a saúde, segurança e bem-estar da população está em primeiro lugar aí, tá? Porque assim a gente vê, eu vou trazer aqui em outras aulas, por exemplo, a discussão que está sendo, não sei se vocês já ouviram falar, a construção, tá, do Porto das Lajes, lá no Puraquequara, né, lá na colônia Antônio Aleixo, eu acho. Tá desde 2008 tendo audiência pública para construir esse porto e ele ainda não saiu. E aí em 2019 teve uma liberação do IFAM, né, que é aquele IFAM com PH, que é de patrimônio histórico, tá? Existe processo para tombar aquela área porque ele está a alguns metros, né, alguns quilômetros do encontro das águas. Depois vocês quiserem pesquisar lá, Porto das Lajes, eu vou trazer aqui para vocês na aula de estudo de impacto ambiental, tá? A discussão que está sendo tudo isso, tá? Mas por quê? Porque ali tem um grande número de pessoas, ali tem uma biota que está envolvida, tem uma ecologia que está envolvida, e a gente sabe dos impactos que grandes empreendimentos têm, principalmente em beira de rio, tá? E aí já existe ONG que protege a questão, os interesses do próprio encontro das águas, enfim, é uma situação assim complicada, tá? Mas ela coloca a segurança, a saúde, segurança e bem-estar da população em primeiro lugar. E segundo, vem as atividades sociais e econômicas. Ao mesmo passo que eu tenho que proteger os interesses da população, né, e a sua segurança e bem-estar, eu tenho que desenvolver. Por isso que tem pessoas de um lado que aprovam, outros que outros não aprovam, tá? Eu li alguns dos termos de audiência com o IPAAN, onde tiveram a oportunidade de reunir os interesses, né, do pessoal que quer construir o Porto das Lajes, dos próprios moradores do local. Ficou meio dividido lá na ata, tá? Posso dispor para você se quiser, que alguém quiser, e entra no meu privado depois, eu vou disponibilizar meu número. Quem quiser também pesquisar na internet tem. Ata de audiência que foi moderada pelo IPAAN, que é quem, né, deve expedir a licença ambiental. Tinha morador que queria, porque ali é um local
que basicamente vive da pesca, tá? Então, assim, tem gente que quer trabalhar, assim, em locais, vem que vai gerar emprego, que vai gerar renda, o valor de investimento inicial é de 250 milhões de reais. Pessoal, isso não tem nenhum PPP aí não, tá? Que a gente fala, né? Um público privado aí não, é tudo investimento privado. É claro, tem uma série de interesses, né? Por conta, principalmente da logística, que vai ser, já ter ali na boca do distrito ali uma logística aí para as empresas do distrito, que hoje, né, tem que atravessar a cidade em horários assim que a gente não gosta, a gente sabe. Principalmente eu não gosto de me deparar com aqueles containers no meio da rua. Já tiveram vários acidentes conhecidos aqui com aqueles containers na cidade, tá? O fato é que, só me apegando a esses dois itens aí, primeiramente, a gente vai ter uma ideia do que é impacto ambiental. E aí os caras não construíram ainda porque não tem a licença, tá? Então, essa adequação, como eu falei no início da aula, da empresa, tá? Ela pode passar por um processo de licenciamento ambiental. E aí, eu trago mais uma vez aqui uma reflexão, né, dos aspectos legais no Brasil, que diz o seguinte: eu peguei isso de um livro chamado Gestão Social Ambiental no Brasil, do Rodrigo Berté, tá, que ele fala o seguinte: ó, no Brasil, nas empresas de nosso país, a incorporação da variável ambiental ainda é realizada basicamente por meio de fiscalização das instituições públicas ambientais e da pressão ecológica e social proveniente dos âmbitos nacional e internacional. Então, assim, muito do que acontece, tá, dessa adequação ambiental, ainda não é porque a empresa está preocupada com o meio ambiente, ou porque ela entende que essa filosofia é interessante para ela, para vender, ou então ela tem que proteger o meio ambiente porque os recursos naturais são finitos. Balela para algumas empresas. Fiscalização, elas só fazem por conta disso, tá? Existe também uma pressão ecológica e social aí, tá? Exemplo, se uma empresa lá foi multada, posso até usar o exemplo de Brumadinho aí, que lá em 2019, quando aconteceu o acidente, em poucos dias ela perdeu bilhões, tá, na bolsa de valores, em seu valor de mercado, porque as pessoas viram aquela tragédia como algo deplorável até. Tá? Eu não tenho isso, né? Assim, eu não tinha valores lá na Vale, né? Mas, né, com certeza teve gente que retirou seu dinheiro mesmo, é uma pressão ecológica e social que ela segue, tá? Então, assim, ainda eu vejo, fazendo uma análise de fora, de alguém que licencia, como ainda um processo em amadurecimento, né, muito em função ainda da fiscalização, certo? Então, essa variável ambiental nas empresas, ela também tem algumas reflexões, né? A primeira delas é por que as empresas licenciam no Brasil? Essa é uma das mais importantes para mim, é tentar entender. E aí, pessoal, seguinte, vocês como empregados, né, de uma empresa ou prestador de serviço, vocês vão ter a oportunidade, a partir de todos esses conceitos que vocês estão aprendendo, tanto na graduação quanto na pós-graduação, de fazer uma detecção do nível de vulnerabilidade que uma empresa tem. O que eu quero dizer com isso? Vocês vão entender que ela aplica ou não a norma nos seus vários aspectos. Aqui a gente está falando de meio ambiente, mas a gente pode falar de segurança do trabalho, de justiça do trabalho, de direitos do trabalhador, enfim. Quando você entra naquela organização, você consegue ler isso, você consegue ter uma leitura daquilo. E a empresa, qualquer empresa, ela é dotada de uma estrutura física, com produto ou serviço, como eu falei, e de pessoas, tá? E nesse ramo aí, vocês podem ser contratados para assumir determinada responsabilidade. Por que eu estou falando isso? Da mesma maneira, isso eu falo em todas as minhas aulas, assim, quando sempre que eu tenho oportunidade, lembro, tá? Principalmente para profissionais que estão pós-graduando e que serão prestadores de serviço futuramente. Da mesma maneira que uma empresa escolhe os seus funcionários, ela tem todo um critério para que ela chegue ao melhor nível de funcionário possível, vocês também têm que ter esse senso crítico de escolher a empresa que vocês estão trabalhando ou consultando. Eu falo isso porque existem empresas, vocês vão me perdoar a minha expressão, empresas porcas, que elas só querem alguém que se responsabilize e assine, tá? Então, assim, fiquem atentos a isso, eu estou falando isso nos diversos aspectos, tá? Vocês fazerem essa leitura. Eu mesmo, assim, por experiência, já tive que dizer não educadamente, é claro, eu estou abrindo aqui para vocês, dentro de uma reunião de professor barra alunos, tá?
Mas, gentilmente, eu já tive que dizer não a empresas que eu via que ali o empresário, né, que só quer se dar bem, às vezes, ou a organização, ela só quer um cara para assinar e se responsabilizar por aquilo. Algo que tem um risco muito envolvido. A questão ambiental é uma delas, tá? E aí depois vocês, nas suas diversas profissões que vocês são linkados aí, façam o mesmo senso crítico, tá? É uma dica que eu dou para vocês. Eu falo isso porque dentro dessa reflexão de por que as empresas licenciam no Brasil, é para satisfazer a fiscalização, como a gente viu no item anterior, né? É para realmente ela se preocupa com o meio ambiente, é para satisfazer uma multa que ela pegou, né? Que acontece muito isso, o cara às vezes te liga, fui multado, quero resolver e tal, não sei o quê, tá? Então fica a reflexão. Eles estão realmente preocupados com o meio ambiente? Ou outro tema aí que vocês podem avaliar, né? Eles estão realmente preocupados com a saúde e segurança do trabalhador, por exemplo? Eles estão realmente preocupados com os direitos do trabalhador, né? Um processo produtivo lá que ferra com a coluna do trabalhador. Eles só querem alguém porque eles sabem que se esse cara se afastar, vai ter alguém amanhã querendo trabalho, tá? Qual o nível de importância o meio ambiente tem para as empresas, tá? Então, assim, é essa reflexão que eu passo para vocês. Pessoal, eu queria dar uma pausa aqui de 10 minutinhos. Vocês concordam? Tudo bem para vocês? São 8 horas. A gente volta às 8h10, pode ser? Pode ser. Tranquilo? Estou falando muito rápido, tá dando para entender? Tá dando Tá pra dando para entender. entender, sim. Tranquilo, né? Então, às 8h10 a gente volta, tá? Vou tomar uma água. Obrigada. Obrigado.
Beleza, pessoal, então vou dar continuidade aqui à nossa aula. Sinal de vida aí, alguém? Tudo certo? Tudo certo, professor. Beleza, agora eu consegui consertar aqui a minha câmera, para vocês me verem também. Então, assim, vamos lá. Dar continuidade aqui, tá? Paramos aqui nessa reflexão do que, né? Porque as empresas licenciam, elas estão realmente preocupadas com o meio ambiente e tal, e etc e tal. Então, dentro desse aspecto legal, tá? Que é o ponto de partida aí para quem pretende adequar a empresa ambientalmente falando, tá? Existe um arcabouço legal imenso, tá? Desde as esferas federal, a partir da Constituição Federal, nossa Carta Magna, né? Fala no seu artigo lá, né? Do equilíbrio, tá? Ecologicamente, que todos têm direito, tá? O artigo 225. Não tem como aqui, se a gente fizesse uma matéria, né, um módulo só de legislação ambiental, também levariam 6 aulas. Então, eu vou falar aqui das mais importantes, e a principal é a Política Nacional do Meio Ambiente. Tá? Então, ela foi criada através da Lei 6.938, de 31 de agosto de 81. Tá? Então, a Política Nacional do Meio Ambiente tem por objetivo preservar o meio ambiente, assim como a sua melhoria, recuperação, de forma a assegurar a vida humana, através do suporte ao crescimento e desenvolvimento socioeconômico, na execução da proteção do equilíbrio ecológico e sem interferir nos interesses da segurança nacional, tá? Então, a Política Nacional de Meio Ambiente, ela é o aspecto legal mais importante, porque ela que vem desde a cadeia da esfera federal, tá? Fazendo toda a Constituição e fazendo toda a estruturação do que é, né, os aspectos legais, chegando até aqui, por exemplo, na SEMAS, tá? Nossa Secretaria Municipal de Meio Ambiente usa a política nacional como base, tá? E usa muito do que a própria política dentro dos seus... A gente viu lá, por isso que eu trouxe aquele esquema do organograma do Ministério do Meio Ambiente, que é outro também tão importante como, tá? Mas é ele que subsidia, essa é a palavra correta, tá? E é que mais se encaixa. A Política Nacional do Meio Ambiente, ela subsidia muita coisa do que a gente hoje vê como qualidade ambiental e como políticas públicas, tá? Para adequação de empresas ao meio ambiente, tá? Então, a Política Nacional, um dos seus itens mais importantes é que ela instituiu o Sistema Nacional de Meio Ambiente, ela que rege aí todos os órgãos de fiscalização, tá? Então, no Brasil, leis e órgãos foram criados a partir da Política Nacional de Meio Ambiente, né? Então, ela que diz lá em seus subitens, né, que tem que proteger, né? O objetivo de controlar e limitar diversas formas de exploração ambiental. O IPAAN ele tem esse cunho, tá, de proteger o meio ambiente, pensando no socioeconômico, é claro, mas de proteger o meio ambiente. Dentre eles, o Sistema Nacional de Meio Ambiente, que abrange a União, o Distrito Federal, os estados e os municípios e suas fundações em todo o território brasileiro, com o propósito de proteção e melhoria do meio ambiente. Então, numa escala aí federal, a gente começa a entender desde o início. O Conselho Nacional do Meio Ambiente, CONAMA, é o órgão consultivo e deliberativo do SIGNAMA, é responsável por delegar funções por meio de diretrizes e políticas governamentais de acordo com a sua jurisdição. Então, a partir da Política Nacional, PNMA, obtivemos o SIGNAMA e o Conselho Deliberativo é o CONAMA. Então, quando vocês veem lá o CONAMA tal, né, é tipo como se fosse as RDCs da vida da Anvisa, né? Toda vez que tem esse RDC significa Resolução da Diretoria Colegiada. Então, esses órgãos eles acabam usando consultores, né, como se fosse um órgão consultivo para que possa fazer todo essa determinação de diretrizes, tá? Então, com certeza, o IPAAN usa meios, né, CONAMAs da vida, o SEMAS, a mesma coisa, tá? Então, eles fazem apenas executar aquilo que já está previsto, vindo, como eu diria, de cima para baixo, né? É eles que determinam isso. A Política Nacional de Meio Ambiente possui várias formas de proteger o meio ambiente, e uma delas é quando impõe que as empresas tirem licenças ambientais como forma de prevenir danos ambientais. Então, uma empresa, quando ela tem uma licença, ela está se comunicando com a sociedade, ela está dizendo para os seus fornecedores, ela está falando com o pessoal que compra os seus produtos que ela passou por critérios. Nem sempre isso acontece, tá? A gente vive no Brasil. Mas o que eu posso dizer, como uma pessoa que faz consultoria,
é que os sistemas estão ficando cada vez mais fechados. Está cada vez mais difícil de o próprio fiscal fazer vista grossa, tá? Ou então liberar uma licença aí por outros meios, porque hoje está ficando tudo eletrônico, hoje está ficando tudo rastreável, hoje está ficando tudo à disposição de qualquer pessoa que tenha acesso a um protocolo. Isso é público, tá? Inclusive o próprio IPAM, por exemplo, divulga, tá, mensalmente para quem ele liberou as licenças de operação, por exemplo. Então, existe nesse processo de licenciamento, tá, visando a expedição da licença ambiental, um processo também de transparência, tá? Então, está cada vez mais difícil. Lá atrás, quando tinha os processos aí não tão bem rastreáveis, né? Com certeza acontecia, né? Manda-se expedir, né, a licença, né? O cara pagou tanto, enfim, coisas do tipo que eu não vou entrar no mérito. Mas a licença ambiental, nesse caso específico, ou o processo de licenciamento, é o meio como a empresa ela disse que passou por esses critérios. Então, basicamente, dentro de um fluxo, né, a Política Nacional de Meio Ambiente instituiu o CISNAMA, que delegou o CONAMA, onde o IPAAN e a SEMAS, localmente falando, são esses setores, tá? Essas políticas públicas que vão dizer se você está adequado ou não. E elas se comunicam entre si, né? Tanto é que existem várias leis complementares que uma se conversa com a outra, então hoje está muito bem definido o que é para uma e o que é para outra. O próprio IPAM, por exemplo, ele dá uma lista do que é para ele, do que não é para ele. Tá? Então, assim, basicamente é similar ao que acontece com a Devisa, né, municipal, com a FVS, que é estadual, né? Então, eles se conversam, então ele fala, ó, esse empreendimento aqui é comigo, esse aqui é comigo. Geralmente, de médio para grande poluidor é o IPAAN. E de baixo aí, poluidor, degradador, é com a SEMAS. Tá? Depende muito também do próprio KNAI, né? Da própria atividade do CNPJ da empresa. O fato é que elas usam como base muitas resoluções do CONAMA, não só do CONAMA, mas, enfim, poderia também falar de vários outros aspectos legais, por exemplo, a Lei de Crimes Ambientais, né, a Lei 9.605, tá? Enfim, isso é aula para outros momentos, tá? Vou falar sobre tudo isso no desenvolvimento da aula. Então, a atuação dos órgãos ambientais de licenciamento em Manaus, ela se dá dessa maneira. Ou você tem a licença de operação do IPAAN, né? Ou você tem a licença de operação da SEMAS, tá bom? Cada um com o seu rito de fiscalização, cada um com seus critérios. Assim, ó, não existe mistério para essa situação de licenciamento. Não existe mistério porque eu vou trazer aqui para vocês que esses órgãos, eles já divulgam, tá, quais são os critérios que você tem que obedecer e se submeter para determinada atividade, né, ser licenciada. Então, IPAAN, você entra lá no site do IPAAN, você vai colocar lá, né, requisitos mínimos, requisitos administrativos, requerimento único, tá tudo lá. Você, sabendo a atividade da sua empresa, tá, o seu KNAI lá, que diz qual é o código da atividade, você já vai saber quais são os documentos que você tem que apresentar, tá? E aí, por exemplo, eu trato muito mais de IPAAN do que SEMAS, mas sei que é um diferencial bacana aí do IPAAN, não sei como está na SEMAS agora, mas o IPAAN, nem tudo, porque assim, antes a gente dava entrada numa documentação, nem sempre era aquilo que se esperava, né? Um nível de critério de qualidade que eles esperavam, e já se tornava processo. Hoje, você tem que dar a entrada nessa documentação mínima para ser analisado primeiro, né? É uma etiqueta, para depois virar processo. Então, realmente, eu acho que essa foi uma forma deles controlarem aí, que, enfim, tá, é um mercado, tá? Muitas empresas trabalham com isso, não só a minha, tá? Mas eu sou profissional liberal, mas existem empresas que são especializadas nisso, tá? Então ela já sabe todo o trâmite, ela já sabe quem assina, ela já sabe quem faz, ela sabe como, ela já tem entrada nos próprios órgãos de fiscalização, tá? O fato é que a empresa é o processo, tá, que vai dizer que ela está adequada ou não ambientalmente falando. E aí eu vou dar aqui alguns exemplos. Tá? O IPAAN, por exemplo, ele trabalha com empresas de médio e grande porte. Aí eu dou exemplos, né? Autógrafo de recursos hídricos, que é com o IPAAN, o cadastro ambiental rural com o IPAAN, a supressão vegetal específica, tá, de alguns ambientes é com o IPAAN. A SEMAS trata mais de empresas de pequeno porte, corte e poda de árvore, por exemplo, autorização para eventos, tá? Arborização. Então,
fazendo a distinção, e para quem tem curiosidade aí até se especializar aí na área de licenciamento, tá? Dá para você pegar um pouco aí dessa diferenciação entre um e outro, né? Para quem já é do mercado sabe, ó, isso aqui é com a SEMI, isso aqui é com o IPAM, tá? Mas basicamente são esses dois aí que vocês vão correr atrás para licenciar, tá? Eu quero falar um pouco mais agora sobre o CONAMA em si, tá bom? Porque o CONAMA, ele é o órgão aí que ele é o mais usado, eu diria assim, tá? Dentro das suas resolutivas para uso de proteção do meio ambiente. Então, vou dizer assim, ó, o CONAMA, Conselho Nacional de Meio Ambiente, é órgão sustentado pela Constituição de Resoluções como exercício do poder regimental, determinado, descrita no Código Florestal, tá, de 1965. Já existe o novo Código Florestal, tá? Mas aqui ele é um órgão, né, que fala da construção das resoluções. Então, para quem tem curiosidade aí de saber, dentro de um processo, né, de licenciamento, com certeza vai ter um CONAMA lá atrelado, tá? A ampla estrutura organizacional do Conselho é composta por plenário, que efetua reuniões trimestrais no Distrito Federal, além das extraordinárias. Então, mais uma vez, para quem... É tipo segurança do trabalho, quando você sabe que está tendo discussões para uma norma ser atualizada, você pode também acompanhar, se for o caso, tá? Então, dentro aí desses exemplos de legislações, eu trago alguns para vocês, tá? O CONAMA 369 de 2006 fala sobre os limites de APP, tá? Isso é muito presente na nossa região, tá? Porque a nossa cidade ela é totalmente cortada por igarapés, tá? E eu vejo assim uma uma corrida não, mas eu vejo uma espécie de corrida mesmo, tá? Contra o tempo aí de principalmente condomínios, tá? Que construíram próximo de igarapés e hoje estão com um problema grande com o IPAAM aí, tá? E aí esse limite de APPs ele casa com o próprio Código Florestal, tá? Que eu tenho que ter o distanciamento mínimo e tal, tudo mais. Aí eu tenho outros exemplos aí, o 34 que fala sobre biomas, o 422, ó, que fala sobre educação ambiental, quem quiser dar uma lida sobre educação ambiental aí, que precisa, sei lá, um dia fazer uma palestra, falar sobre, tá? O 357 que fala sobre qualidade da água, tá? O 307 que fala sobre gestão dos resíduos da construção civil. Então, essa aula aqui, tá? Eu passei lá desde o conceito até o que é qualidade dos aspectos legais, ela é um contexto para que a gente vá falar depois muito mais sobre os dispositivos, tá? Que a gente tem que saber conhecer os dispositivos para poder aplicar a proteção do meio ambiente. Aí eu trago aqui algumas leis estaduais, aqui eu estou falando de CONAMA, né? Então é a lei federal, e aí é claro, como qualquer hierarquia de leis, né? A lei menor, né? Ou então a estadual nunca pode ferir ou prejudicar a federal, então geralmente elas são baseadas inclusive na federal, tá? E aí eu trouxe também alguns exemplos aqui de leis estaduais, por exemplo, o decreto 10.028, que praticamente é o que instituiu o IPAAM e que previu lá toda parte de sistema de licenciamento estadual, tá? O 17.033 que institui o IPAAM, o 28.678 de 2009 que regulamenta a lei de recursos hídricos. Então, recursos hídricos também é uma situação que está muito em alta com a outorga, tá, de poços artesianos. Então, está cada vez mais fechando, digamos assim, o cerco para que as empresas usem, tá, a água da rede de concessionárias. Porque, mais uma vez, existe aí um entendimento da limitação do lençol freático, né, das águas subterrâneas. Tá? Então, a outorga do poço ela tem que ser controlada. A empresa, quando passa por um processo de licenciamento que tem poço artesiano, vão pedir a outorga de poço de vocês, não tem para onde correr. E aí precisa de um geólogo, um engenheiro de minas para poder fazer o perfil litológico do poço, enfim, uma série de documentos também. Existem também as instruções normativas do IPAAM, ali o item 4, como, por exemplo, a classificação das fontes poluidoras, né? Ou a 1 de 2003, que fala sobre o potencial poluidor degradador. Então, assim, nesse mundo aí, a gente, de certa maneira, dependendo da atividade, a gente vai começar a conhecer esses itens, tá? Só para elucidar mais uma vez, eu coloquei aqui, ó, é só um print, não é? Se você entrar lá no hall de leis, tá bom? Do IPAAN, tá uma porrada aí, eu coloco aí um monte, ó, tá? Realmente eu só queria elucidar a quantidade de leis que a gente tem. Mais uma vez, aquela ideia de que a gente é muito rico em leis, só que um problema aí para pôr em prática, né? Em questão a SEMAS, tá?
rapidamente falando aqui, existe, tá, um texto, existe aí essa ideia, tá, do novo Código Ambiental de Manaus, tá? Então ele é de 2001, a lei, e ele está passando nesse exato momento, já existe uma minuta do novo Código Ambiental de Manaus, e aí o site da SEMAS é muito claro, né? As contribuições deverão ser encaminhadas para o e-mail. Então, esses órgãos, pessoal, ele tem essa oportunidade, tá? Não só os ambientais, mas posso falar da própria segurança do trabalho, com a comissão tripartite, o ENIT, que é a Escola Nacional de Inspeção do Trabalho, que faz essas consultas, né? O problema é que elas não são muito divulgadas e a gente não está sabendo muito o que está acontecendo isso. Então, você pode muito bem ler a minuta lá e verificar se algo que possa refletir a sua realidade está sendo abrangido ou não, né? Se está sendo implementado ou não. Tá? Então, se você quiser lá, entra no site da SEMAS lá se você quiser contribuir. E aí existem também, assim como o IPAAN, existem várias legislações, tá? Tá o Código Ambiental do município de Manaus, lá na sua última redação, que é de 2001, que a gente viu. Existem outras políticas públicas, né? A lei do Proáguas, tá? Existe a lei aí 1451, que dispõe sobre a obrigação de fabricantes e fornecedores de computadores em receber suas representações, filiais e vai embora, tá? Uma porrada de leis lá. A lei 1358, que estabelece a obrigatoriedade de comprovação da procedência da madeira, tá? Tempo desse mesmo eu vi um caminhão de madeira sendo apreendido, né? Por conta, com certeza não tinha nota fiscal, não tinha rastreabilidade nenhuma, tá? Existe uma divisão de educação ambiental, aí já estamos falando de políticas públicas. Enfim, se você for pesquisar dentro aí desse âmbito aí ambiental, você vai encontrar muita coisa. Existe o Fundo Municipal para Desenvolvimento e Meio Ambiente, tá? Que foi criado lá desde 93, tá? Então aqui só são exemplos aí que vocês podem estar, mais uma vez, ampliando o seu ensino. Então, pessoal, a aula de hoje foi essa, tá? Eu já trago aqui o sumário da aula 2 de amanhã, que eu vou falar somente sobre dispositivo legal de proteção do meio ambiente. Vocês começam a entender o que, né, o que é essa adequação ambiental, e aí eu também tenho que falar o como, né? Como vocês vão fazer essa proteção. Ok, 1h30 aí de aula, de boa. Alguém queira tirar uma dúvida? Ninguém levantou a mão, fiquei triste agora. Ninguém tem uma dúvida aí, alguém queira acrescentar, fique à vontade. Nada, pessoal? Professor, boa noite. Pois não, Christian. Boa noite, professor. Pois não. Tudo bom? Eu fiquei com dúvidas aí, porque, assim, são leis novas, são regras novas para nós, né? Principalmente para mim. E aí eu vi que a velocidade estava um pouco muito rápida. Certo. Eu sei que a gente tem que se aprofundar para saber um pouco mais sobre o assunto, mas para mim é novidade esses assuntos aí. Uhum, entendi. Mas Perfeito. tudo bem, a gente tá acompanhando aí, tá bom? Tá bom. Assim, eu sei que, assim, para mim que falo e que trabalho com isso há muito tempo, é muito mais fácil de compreender. Para vocês que é uma coisa nova, realmente até para desenvolver uma dúvida é difícil, né? Mas, enfim, eu fico à disposição, tá? É difícil também dar uma ideia do todo que eu trazer aqui para vocês, tá? Eu praticamente, Christian, falei sobre o conceito, né, do que é ecologia, do que é meio ambiente, que é natureza, e aí eu trouxe essa ideia de concepção sistêmica, porque, assim, o legal aqui que eu estava até olhando no chat são as diversas formações de vocês, né? A Juliane, por exemplo, é tecnóloga em gestão da produção industrial, a Rita, ela é engenheira de produção, né? A Patrícia, ela é engenheira civil, você é formado em logística, a Aymara é arquiteta, a Gilcivânia é gestora da qualidade, o Reinado é engenheiro civil. Então, assim, basicamente, né, essa aula ela vai se aplicar em qualquer matéria e eu acho que é por isso que quando se cria as ementas, né, quando se cria as matrizes curriculares, está se entendendo que todo mundo, de alguma maneira, tem que entender diversos assuntos, tá? Por isso que eu falo que não necessariamente vocês vão lidar com isso, vocês vão ser os gestores ambientais, porque, por exemplo, mais uma vez, pegar o exemplo aqui da Gilcivane, que é a gestora da qualidade,
ela vai estar envolvida em diversos Professor, processos. Pois não. só corrigindo, é hoje o Hoje, Silvânia. desculpa, perdão. Hoje o Silvane. Então, hoje o Silvane, você aí que é gestor da qualidade, tá? Você vai estar envolvido em vários processos, tá? Então, assim, essa visão holística, ela vai se empregar em cada vez, cada mais ainda, ver mais em você, tá? Mas, assim, o que eu trago aqui realmente é algo, assim, que no processo de ensino-aprendizagem é difícil pelo telefone, pelo celular, pelo computador, não sei como vocês estão vendo aí. Por isso que eu espero muito que volte logo presencial para que a gente possa elevar isso a um patamar maior. Mas eu vou disponibilizar aqui a aula para vocês, tá? Vocês vão precisar entender. Professor, Por não, Juliane? o senhor está vendo as nossas formações, né? Aham. Está achando uma diversidade grande. A diversidade maior ainda é na área que cada um atua. Às Exato. vezes, quando estava se apresentando, te via formado em uma coisa, mas às vezes está atuando em uma coisa totalmente diferente. E aí vai Exato. tendo as experiências. Isso Aham. também, às vezes, é bem legal. Sim, sim. Então, assim, a gente acaba por ter que entender de tudo um pouco, né? Então, é essa visão aí que a gente tenta trazer, ok? Então, mais uma vez, fico à disposição. Tá razoável aí 1h30 de aula, dentro desse processo aí de ser pela internet, tá? É cansativo, eu sei que muitos passaram o dia trabalhando aí. E aí eu queria encerrar a aula de hoje e fico à disposição mais uma vez para tirar dúvidas. Esse material o senhor vai disponibilizar para nós, né? Sim, a Rita, ela falou no início da aula que ela tem articulado aí com os professores como uma espécie de líder, né, da sala, né, virtual. E aí eu vou falar com ela, ou então, é porque o link que eu tenho é com a Adriana, né, eu não vou aperrear a Adriana agora, que é da coordenação. Eu vou colocar aqui no chat meu número, e aí, Rita, você pode anotar aí, tá bom? Tá, professor, já lhe mando um oi. Tá, manda aí que eu vou disponibilizar a aula de hoje, tá? Como eu falei, para quem chegou depois, no processo aí de ensino-aprendizagem, dificilmente eu passo prova, ainda mais em períodos assim virtuais, e aí eu passo muito trabalho. Hoje eu já passei tá? Que é uma redação, já tem uma redaçãozinha aí para você fazer, entregar pelo e-mail, vou colocar logo meu e-mail aqui também, para que todos anotem. É professor.marical@gmail.com. Tá? E aí lá vocês vão colocar a redação, o aluno tal, turma tal, tá? Já estou começando aí o processo de atribuir notas para vocês. No mais é isso, ok?